Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só. Começou. Tá. Vamos fazer então a correção da nossa prova do capítulo 3 ali. E a maioria do pessoal foi bem também. Foi uma prova que eu acho que estava tranquila, a gente estava bem preparado para essa avaliação. Vamos começar aqui, ó. Qual que será o valor numérico da expressão algébrica 3x mais 8 quando o x é igual a 4? A maioria do pessoal aqui acertou, estava correta, que é 20, né? É só pegar e substituir esse 4x no lugar, o x igual a 4 no lugar do x aqui, vai fazer 3 vezes o 4 dá 12, 12 mais o 8 dá 20, tá certo? A maioria do pessoal acertou. Vamos para a próxima. A parte aqui de começar o que é monômio, o que não é monômio. Deixa eu pegar aqui a questão para a gente ter noção do que é. Aí ele pergunta aqui, ó, assinale abaixo a expressão que não é um monômio, quer dizer, aquela expressão que tem letras, mas elas estão separadas com o mais e com o menos entre as letras aqui. A única expressão que vai ser isso vai ser o 3x menos o y, e não foram tantas pessoas que assinalaram essa questão aqui, eles assinalaram mais o número, tá vendo? E todo número também é um monômio, tá? Porque ele é formado por apenas uma parte, que é um número. Então, o monômio aqui, o correto seria o 3x menos y. Essa questão aqui o pessoal errou bastante. Vamos para a próxima aqui, ó. Assinale abaixo os monômios que são semelhantes. Então, monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literária. Então, a expressão que tem a mesma parte literária vai ser essa daqui, ó, 7x e menos 4x, porque os dois têm x. Na outra vai ter x e a, na outra vai ter x e x ao quadrado, e na última aqui tinha x e não tinha nenhuma letra. Então, a expressão correta é, de fato, essa daqui, 7x e menos 4x. A próxima expressão... Opa, pode falar? Essa parte eu fiquei com dúvida em qual era, se era o 4x. Só que daí depois eu vi que era ao quadrado. Isso aí, o quadrado tem diferença ali no caso, tá? Vamos para a próxima questão aqui, ó. A próxima questão é para assinalar quem não é polinômio. Então, a expressão que não é polinômio é aquela que está com todas as letras juntas numa palavra só. Então, vai ser, de fato, essa aqui, ó, 7x na terceira, y na segunda, z. Mais gente assinalou a parte aqui que tinham letra e uma parte sem letra, tá vendo? Isso daqui é um polinômio também, porque todo número também é um monômio. Isso é um monômio do primeiro grau, tá? Então, a expressão correta era essa aqui, ó, 7x na terceira, y na segunda e z. Vamos para a próxima. Essa daqui, ó, essa questão era para reduzir essa expressão num polinômio só simplificado, no caso, né? Era para juntar os termos que são semelhantes. Então, vamos pegar aqui, ó, tem 4x ao quadrado, tem mais alguma coisa com x ao quadrado? Não, então a gente não tem nada para reduzir aqui em relação ao 4x ao quadrado. Então, copia ele igual aqui. Então, a única expressão que tinha 4x ao quadrado, sozinho, sem juntar com mais ninguém, já era essa primeira aqui, e já dava para saber que era a resposta, tá? Tipo, só se fosse para responder outros, mas a gente vai verificar se o resto está correto. Aqui, ó, com y ao quadrado, também só tem uma parte aqui, que é esse monômio aqui de 2y ao quadrado. A parte com x, a gente tem 5x e tem menos 6x. Quando a gente junta esses dois aqui, vai ficar menos x, que é de fato o que acontece aqui. Aí depois a gente ainda tem as duas partes aqui com y, que é 2y e 13y, juntando fica 15y, e o 18 não tinha ninguém para juntar, ficou só o 18. Então a expressão correta no final vai ser 4x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos x mais 15y e mais 18. E a maioria do pessoal acertou aqui, assinalando esse polinômio. Vamos para a próxima aqui, ó. Grau do polinômio. O grau do polinômio seria o grau do maior monômio presente naquele polinômio. Então, a gente tem que olhar aqui, ó. Essa parte do polinômio é grau 0, porque é só o número. Essa parte aqui é grau 1, porque só tem o x. E essa parte aqui é grau 2, porque tem x ao quadrado. Então, é xx. E como tem duas letras, grau 2. Então, aqui a resposta correta, de fato, é grau 2, como a maioria do pessoal acertou, tá? Não é grau 4, que a gente tem que somar as coisas, nem o 3, então estava correto aqui, era bem fácil essa resposta também. Vamos para o próximo. A soma desses dois polinômios aqui, ó, do
7A mais 3B, somando com 6A mais 11B. Então, era para juntar o A com A, o B com B e ver qual era o resultado dos coeficientes, né? Então, olha só, 7A mais 6A dá 13A, tá correto aqui, e o 3B mais o 11B dá 14B. Fechou essa primeira aqui, a maioria do pessoal acertou também, numa questão bem fácil, porque era soma, né, e bem simples mesmo. Vamos para o próximo, subtração. Quando é subtração, a gente sabe que tem que subtrair toda essa parte que está aqui. Então, quando eu aplicar o sinal aqui na frente, deixa eu até fazer essa aqui no quadro para vocês lembrarem, tá? Deixa eu só copiar aqui. Ó, 5x menos 7 menos... Aí eu tenho o polinômio inteiro ali, ó. 8x mais 10. Quando a gente tem um sinal de negativo na frente de um parênteses, aquele sinal de negativo vai ser distribuído para todos os elementos que estão dentro do parênteses. Então, vai aplicar a regra do sinal aqui, ó, menos com mais e menos com mais. E essas duas partes aqui vão ficar negativas, tá? Então, quando a gente escreve aqui tudo numa linha só, vai ficar assim, ó, 5x menos 7 menos 8x mais 10x. Aliás, mais não, menos 10x. E aí, assim, agora sim a gente vai resolver, né? Vai ficar menos 3x e aqui menos 17 como resposta, tá? Então tem essa opção ali, deixa eu ver onde é que tá. É a primeira aqui no caso, menos 3x menos 17, a maioria do pessoal acertou. E é um exercício também bem simples, tá? Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Multiplicação de monômio por polinômio. Então, a gente tinha que multiplicar esse monômio aqui por esse polinômio. Vamos fazer aqui também no quadrinho, porque essa também é bom que a gente faça todo mundo junto para entender. Aqui, ó, 3x que multiplica 4a menos 2b. 4a menos 2b. Vamos lá. Aplica o chuveirinho. Aqui, ó, esse vai multiplicar com esse vai multiplicar com esse. E a gente vai ter 3 vezes o 4 dá 12. E o A vezes o X é AX. Tá vendo? A letra é só colocar do lado sem fazer nada de diferente. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 3x vezes menos 2b. Então vai ficar 3 vezes menos 2 dá menos 6. E x vezes o b vai ficar bx. Ah, poderia ter colocado xb em vez de bx? Sim, é a mesma coisa. Mas como eu já expliquei para vocês, fica mais fácil se a gente colocar as letras na ordem alfabética, para depois a gente não se confundir pensando que uma palavra é diferente do que está ali e, na verdade, é a mesma expressão na hora de simplificar, tá? Então, aqui é 12ax menos 6bx. Vamos ver se tem essa resposta aqui. Tem, tá correto. A maioria do pessoal acertou também. Bem tranquilo de fazer. Ah, e como os termos não são semelhantes, aqui o AX com o BX, a gente não tem como juntar isso aqui mais, tá? Vamos para a próxima. A divisão do monômio 20x na terceira pelo monômio 2x ao quadrado tem como resultado qual das expressões abaixo, tá? Então vamos entender aqui, ó. Se eu divido o 20 por 2, vai dar 10, ok. E agora, se eu divido o x na terceira por x na segunda, sobra só x, tá? E uma outra coisa que é importante é ainda falar se ela vai ser monômio ou se vai ser polinômio, tá? Então, a expressão que deu aqui vai ser 10x, e 10x é um monômio. Então, a resposta correta, de fato, aqui é a amarela, que é o 10x, e a maioria do pessoal acertou. Teve gente que multiplicou, teve gente aqui que colocou o inverso dessa expressão, e ainda também não fez a subtração correta aqui no x ao quadrado, mas a maioria do pessoal acertou. Beleza, vamos para a parte agora aqui de equação. Ó, a área de um retângulo é igual a 100 centímetros quadrados. Sabendo que um dos lados mede 10 centímetros, qual que é a medida do outro lado? Tá, vamos fazer o desenho aqui, porque geometria é sempre bom que a gente faça o desenho. Ele está falando ali, ó, que tem um retângulo, que a nossa área dele vai ser igual a 100 centímetros quadrados, e um dos lados é 10 centímetros. Como é que a gente calcula mesmo a área de um retângulo? Como é que a gente faz o cálculo da área? Alguém lembra?
Como? Fazendo a multiplicação? Isso, fazendo... Multiplica os lados, né? Isso, eu vou multiplicar os lados. Então, aqui, ó, eu tenho um lado que é 10 e tenho um lado que eu não sei quanto é que é. Então, por isso que eu coloquei o x. Então, se eu multiplico 10 vezes o x, tem que dar igual a 100x. Então, a gente vai fazer essa comparação aqui, ó. 100 igual a 10x. E aí, a gente sabe que o resultado disso aqui vai ser x igual a 10. Então, como ele está falando ali, ó, que é um retângulo e que, por acaso, eles têm os lados iguais, na verdade, isso aqui vai ser um quadrado. Além de retângulo, vai ser um quadrado. Ah, mas tem diferença? Não, porque nesse caso aqui, ó, ele é com os ângulos retos. E a ideia é que qualquer retângulo tenha todos os ângulos retos, mas um retângulo específico que tem os lados iguais se chama quadrado. Por isso que tá correto. Ah, então tinha que colocar quadrado aqui? Não, tá correto colocar retângulo, tá? Então, a medida do outro lado vai ser 10 centímetros. E a maioria do pessoal, de fato, aqui acertou. E aí o pessoal colocou outras respostas aqui, mas essa daqui estava bem tranquilinha, era para ter acertado. Vamos para a próxima aqui, ó. Qual que é o resultado dessa equação aqui, ó? Isso aqui a gente já viu no ano passado, tá, pessoal? Isso aqui é bastante revisão de coisas que a gente já viu no ano passado, que a gente já viu em revisão no começo do ano também. Então, deixa eu colocar essa equação aqui para a gente resolver. 7x menos 10... 7x menos 10 igual 5 que multiplica x mais 7. A gente começa essa equação aqui fazendo essa distributiva aqui, o nosso chuveirinho. E aí a gente vai escrever aqui, ó, 7x menos 10 igual a 5x mais 35. O que a gente faz agora aqui? A gente faz como a gente resolvia todas as equações do ano passado. Empurra a letra para um lado, empurra o número para o outro lado e vai chegando no resultado. Então, olha só o que eu vou fazer aqui logo em seguida. Deixa eu ver se eu copiei correto aqui. Copiei correto, tá certo. Então, eu vou pegar e vou passar esse 5x para o outro lado. Então, vai ficar 7x menos 5x. E isso vai ser igual a 35 menos, aliás, mais 10. Aqui vai ficar 2x. Aqui 35 com 10 dá 45. E a resposta final disso aqui, deixa eu só copiar aqui do próximo frame, vai ficar x igual a 45 sobre 2. Tá? E se a gente escrever isso aqui na forma decimal, vamos pensar, quanto que é 45 dividido por 2 vai dar 22,5. 22,5. Então, qualquer uma dessas duas respostas aqui estavam corretas. Vamos ver se aparece isso aqui. Aparece a primeira resposta aqui, ó, 45 sobre 2. A maioria do pessoal, de fato, acertou. Algumas pessoas que pegaram o inverso disso, né, pegaram de cabeça para baixo. E outros resultados aqui também apareceram. Acabou aparecendo um 2 sobre 27 também. Vamos para a próxima. O número menos 4 é raiz de qual das equações abaixo? Isso daqui a gente teria que ir substituindo para verificar qual que está correto. Eu vou acabar substituindo na primeira aqui, e que de fato já vai ser a correta, e nenhuma das outras equações aqui vai também ser possível substituir o menos 4, tá? Então eu vou fazer a substituição direto nessa aqui. Eu vou fazer a resolução, na verdade, da primeira equação aqui. Deixa eu limpar, voltar aqui. A equação é 6x mais 5. 6x mais 5 igual a 4x menos 3. Tá. É o mesmo esquema que a gente já estava acostumado no ano passado, né? Letra para um lado, número para o outro. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 6x menos 4x igual. Esse 5 estava positivo, vem para o outro lado negativo, vai ficar menos 5 e menos 3. Desse lado ficou menos 8. Desse lado, 2x. E a resposta, de fato, é x igual a menos 4. Então, a afirmação de qual equação tem como raiz aqui o menos 4 vai ser a nossa primeira equação aqui. A maioria do pessoal também acertou. Vamos para a próxima aqui, ó. Essa equação aqui a gente, de certo modo, viu um pouquinho no ano passado, mas agora que a gente está olhando para ela mais vezes, que é essa coisa de ter uma expressão, uma equação ao quadrado, no caso, ter uma equação do segundo grau. Como é que a gente resolve isso? A gente tem que pensar o seguinte. No ano passado,
a gente resolvia a equação começando a desfazer, no caso, primeiro as somas, para depois desfazer as multiplicações ou divisões, tá vendo? Primeiro aqui eu arrumei as somas e subtrações, e depois eu peguei e desfiz a multiplicação, a divisão. Do mesmo jeito, a gente vai ter que deixar a potência como a última operação. Por que isso? Porque quando a gente vai resolver uma expressão numérica, a gente tem uma ordem para resolver as operações. Primeiro, a potência é a raiz quadrada, multiplicação e divisão, e depois soma e subtração. Se a gente faz o caminho ao contrário disso, no caso, soma, subtração, multiplicação e divisão, e depois raiz quadrada e potência, a última coisa que a gente vai fazer vai ser raiz quadrada e potência. Como a gente tem aqui, ó, uma equação, uma potência, a última coisa que a gente vai desfazer vai ser a potência. Então a gente resolve toda a parte aqui que a gente já estava acostumado no começo, e só no final a gente vai resolver esse problema aqui com o expoente ao quadrado, tá? Então eu vou copiar essa mesma equação e a gente vai resolver aqui. Menos 2x ao quadrado igual a menos 98. Ok. Então a primeira coisa que eu tinha que fazer é, se tivesse soma ou subtração, resolver ela. Como não tem, a gente vai passar para multiplicação. A gente tem uma multiplicação aqui, ó, de 2 vezes esse x ao quadrado. Então, para desfazer essa multiplicação, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 98 dividido por menos 2. E isso daqui, ó, vai dar 49. Ok, e a gente copia aqui o x ao quadrado igual a 49. Aqui vai ser o passo que a gente vai resolver quem é esse x ao quadrado aqui. A gente vai pensar que número que ao quadrado pode dar como resultado o 49. A gente naturalmente vai pensar num número só, que é o 7. 7 ao quadrado dá 49, mas a gente tem que lembrar que os números negativos ao quadrado também ficam positivos. Então a gente vai ter ali, ó, o menos 7 ao quadrado também vai ser uma raiz disso aqui. Então deixa eu só copiar isso, apagar isso aqui. Vou copiar de novo aqui o x ao quadrado igual a 49. Então toda vez que eu tiver o quadrado aqui, um número ao quadrado, a gente vai ter sempre duas respostas, tá? Então a primeira resposta vai ser ela positiva ou a resposta negativa, tá? Isso quando a gente for tratar com tantos números positivos quanto negativos. Se isso aqui fosse um lado de um quadrado, aí sim a gente sabe que seria só positivo, porque não existe lado negativo, tá? Então a resposta correta vai ser de fato o 7 e o menos 7 aqui nesse caso. Vamos para a próxima equação aqui, ó. Essa daqui tem praticamente a mesma ideia do que a anterior, só que a gente também tem que trabalhar essa parte aqui de dentro, ó. O que é essa parte aqui de dentro? Eu tenho que pensar que número que é ao quadrado, o resultado vai ficar como 4. Então eu vou copiar essa equação aqui também para a gente resolver. Deixa eu voltar aqui, apagar. É x menos 4 ao quadrado igual a 4. Então, ó, x menos 4 ao quadrado, isso fica igual a 4. Então, vamos pensar aqui, ó, que número que é ao quadrado fica igual a 4. Aqui dentro teria que ser 2, porque 2 ao quadrado fica igual a 4, ou então, aqui dentro, tinha que ser igual a menos 2, porque menos 2 ao quadrado também vai ser igual a 4. Então, eu tenho que igualar essa parte aqui de dentro como 2 ou menos 2. Por quê? Porque quando eu elevar ao quadrado, o resultado fica 4. Então, eu tenho duas equações para resolver. Essa daqui primeiro, ó, x menos 4 igual a 2, ou essa outra equação aqui, ó, que é x menos 4 igual a menos 2. Vamos resolver esse primeiro lado aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir que número que quando eu tiro 4, o resultado fica 2. E é bem fácil, a gente consegue resolver de cabeça, né? Sabe que é o 6, porque quando eu passo isso aqui para lá, fica x igual a 6. Então, uma das respostas possíveis que a gente tem aqui, ó, é x igual a 6. Se eu substituir o 6 aqui em cima, ó, 6 menos 4 fica 2, e 2 ao quadrado fica 4. Correto. Então, essa aqui é uma das respostas que a gente tem, ó, x igual a 6. Agora, vamos para o outro lado aqui. Esse meu 4 aqui ficou horrível, deixa eu dar uma melhorada nele. Aqui,
O x menos 4 tem que ser igual a menos 2. Como é que eu faço essa resposta aqui? Ó? Eu tenho que imaginar que número que quando eu tiro 4, o resultado fica menos 2. E nesse caso aqui, também a resposta vai ser 2. Quer ver? Porque quando eu passo esse menos 4 para o outro lado, vai ficar assim, ó, x igual a menos 2 mais 4, porque a gente trocou de lado, estava subtraindo, a gente somou do outro lado, e quando a gente resolve isso aqui, fica x igual a menos 2. Então, a outra resposta possível dessa equação vai ser x igual a menos 2. Esse tipo de equação a gente não tinha muito no ano passado, e a gente aprendeu um pouquinho sobre as equações quadráticas, tá vendo? Que é essa equação do segundo grau. A gente não vai entrar tão a fundo esse ano sobre a equação quadrática, porque esse é um assunto bastante do nono ano, tá? Então, no nono ano, a gente vai aprender a resolver as equações quadráticas completas que não estão aparecendo aqui pra gente. A gente resolveu duas equações que são bem simples, tá vendo? Essa daqui, que é quando está ao quadrado dentro de um parêntese, tem um resultado aqui fora, ou então, como a questão anterior, que só tinha números aqui, não tinha nem a letra x sozinha. Quando aparece uma equação completa, vai aparecer x ao quadrado, x mais um número, e isso vai ser igual a zero, que não foi o caso da gente ter visto esse ano, tá? Então, a gente não aprendeu tudo sobre esse assunto aqui de equações quadráticas, tá? E ele vai ser continuado no ano que vem, quando a gente vê o tal do Teorema do Bhaskara, que é uma coisa que vocês talvez já tenham escutado, os pais de vocês ou a mãe de vocês deve ter falado, vocês já aprenderam o Bhaskara? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Não, é um conteúdo que a gente vê normalmente só no nono ano, tá? Isso aqui é só uma leve pincelada do que vai acontecer no ano passado, aliás, no ano passado não, no ano que vem, sobre essas equações do segundo grau, tá bom? Vamos passar para o próximo exercício aqui, ó. O próximo exercício, começa aquela parte de diretamente proporcional, inversamente proporcional e regras de três simples ou composta, tá? E esses exercícios aqui são muito parecidos com o que a gente resolveu só numa página ali bem no finalzinho do capítulo, que a gente ficou estudando, acho que umas 2 semanas, só como é que resolvia eles. E assim, a maioria deles é bem tranquilo, porque são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, sem ser regra composta. Eu acho que teve só um exercício aqui que a gente resolveu com a questão de composta, para a gente precisar fazer uma tabela que é um pouquinho maior. Mas vamos ver aqui como é que resolve esses exercícios, tá? Vamos ler o primeiro problema aqui, ó. Paola tem 8 cães que cuida para sua mãe. Toda vez que ela compra a ração, cada pacote alimenta eles todos por 10 dias. Uma vez, uma das suas tias resolveu ficar com 3 desses cães para cuidar. Sendo assim, quando comprar novamente ração para os 5 cães que sobraram, por quanto tempo será possível alimentar eles? Vamos lá. Alguém lembra como é que a gente resolve essa questão aqui e sabe me explicar? O que a gente tem que começar a fazer nessa questão aqui? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Deixa eu ver. Pessoal acordando aí, vamos lá? O que vocês acham que tem que fazer? Vai lá. Acho que normalmente eu separo os dados primeiro. Isso, a gente tem que separar os dados primeiro. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar as informações que estão no problema. A primeira coisa que eu tenho aqui, ó, ela tem 8 cães no primeiro momento, que a gente consegue alimentar por 10 dias. Então, eu vou anotar essas informações aqui numa tabela. Aqui, ó, eu vou colocar cães, colocar dias. Ela começa com 8 cães e a gente consegue alimentar por 10 dias. Tá. Aí a gente continua lendo aqui o problema, ó. Aí ela perdeu 3 cães aqui e ficou com 5. Então, aqui, em vez de ter 8 cães, a gente vai ter 5 cães. E ele está perguntando exatamente quantos são os dias que ela vai conseguir alimentar com a mesma quantidade de ração que a gente tinha aqui. Aí a gente vai pensar o seguinte: esse problema, ele é diretamente proporcional ou ele é inversamente proporcional? O que é isso de diretamente proporcional, inversamente proporcional? O diretamente proporcional é a ideia de que quando a gente compra mais coisa, quando a gente adquire mais coisas, a gente vai pagar mais por isso. Então, vamos supor, quando eu vou lá no mercado e compro 2 litros de leite. 2 litros de leite estão custando hoje lá R$ 7. Se eu comprar
10 litros de leite, o que vai acontecer? Se eu sei que 2, o preço é R$7, eu vou multiplicar até chegar naquela quantidade e ter o valor de R$10. Então, quanto mais leites eu pegar, mais caro eu vou pagar por isso, certo? Porque a gente vai comprar mais em quantidade, então eu vou pagar mais. Só que isso Esse é o inversamente, então, né? Esse é diretamente. Esse problema aqui que a gente está resolvendo vai ser um problema de inversamente. Por quê? Porque a gente reduziu o número de cachorros, mas a quantidade de comida que vai continuar entrando vai ser a mesma. Então, se a comida durava tantos dias, agora ela vai durar mais dias. Então, eu reduzi a quantidade de cachorros e eu vou aumentar a quantidade de dias. Então, ele é inversamente proporcional. Enquanto uma aqui está diminuindo, essa expressão vai ter que aumentar. Então, olha só, aqui reduziu para 5, aqui vai ter que aumentar para mais dias, porque é a mesma quantidade de comida que a gente tinha. Então, na hora que a gente vai montar isso, a gente tem que inverter a coluna que não tem X. Então, eu vou montar isso aqui na próxima coluna para a gente ter. Ó. Tá 10 sobre X. E do outro lado aqui, ó, a gente tem o 5 sobre 8. Que eu peguei invertido. Por quê? Porque ele é inversamente proporcional. Então, eu vou anotar aqui só para vocês lembrarem que é inversamente proporcional. Ó, inversamente proporcional. Ok. Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora sim eu vou multiplicar cruzado e vou conseguir resolver essa equação aqui, tá? Então, ó, 8 vezes o 10 e x vezes o 5. 8 vezes o 10 fica 80 e x vezes o 5, 5x no caso, né? Então, aí é só resolver aqui, passar o 5 dividindo, o nosso x vai ser igual a 16. Então, a quantidade de dias que a gente vai conseguir alimentar aqueles 5 cachorros vão ser 16 dias. E a gente tinha essa resposta aqui? Tinha. A maioria do pessoal, de fato, acertou aqui que eram 16 dias, porque vai ter comida para esses cachorros aqui durante 16 dias, tá? Vamos para a próxima questão aqui. Ó. A próxima questão ela é bem parecida com essa daqui, só que em vez de ser inversamente proporcional, vai ser diretamente proporcional. Aqui, ó. O preço de cada almoço de Paulo é de R$17,50. Ele consome o português aqui está mal. Ele consegue esse preço comprando um pacote com 30 refeições, que são entregues de segunda a sexta na sua casa. Quanto ele paga por essas 30 refeições? Então, é só pegar 30 vezes o R$17,50 e, de fato, aqui a maioria do pessoal acertou que vai dar R$525 por essas 30 refeições aqui. É só fazer a multiplicação bem direta, no caso, né? E a gente consegue chegar no valor. Aqui no caso, 10 refeições vai ficar R$175, e aí 175 vezes o 3 vai dar o 525. Era bem fácil, tá? Como é que eu monto essa daqui? Mas eu não sei montar essas que são diretamente proporcional. Vamos entender aqui como é que monta as diretamente proporcional. É a mesma ideia que a gente tem ali, montando a tabela. Então, olha só. Eu tenho ali ó, o preço e aqui as refeições. Ele tinha aqui uma refeição era R$17,50. Qual vai ser o preço de 30 refeições? Coloque isso aqui na forma de fração, multiplica cruzado e chega no resultado, tá vendo? E isso é diretamente proporcional. Na próxima parte aqui vai estar aqui, ó, 17 não, 15. 17,50 sobre x igual a 1 sobre 30, e quando multiplicar cruzado ali, vai ficar o 525, tá? Como eu falei aqui para vocês, ó, quando eu multiplico por 10, esse 17,50 vai virar 175, e 175 vezes o 3 dá 525. É uma conta que é fácil de fazer, tá? Não é nada complicado. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui já é uma questão que envolve regra de 3 composta. Por que ela é regra de 3 composta? Porque ela tem mais informações aqui, ó, tá falando sobre o tempo, sobre a quantidade de torneiras e a capacidade que a gente tem dessa piscina, tá vendo? Então, eu tenho 3 informações que precisam ser colocadas numa tabela para a gente conseguir identificar se são diretamente proporcionais, se são inversamente proporcionais, e depois fazer o nosso cálculo ali com
com a regra de 3, tá bom? Então vamos pegar as informações primeiro aqui, ó. Se uma caixa demora 6 horas para ser preenchida com 8 torneiras ligadas, então vamos lá, vou apagar aqui o nosso quadrinho, fazer aqui, ó. Hora, torneira e a capacidade da caixa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, hora, torneira, e eu vou colocar um C aqui de capacidade da caixa, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem a capacidade da caixa 1, ela fica durante 6 horas, 8 torneiras. E depois ele continua ali, ó. Quanto tempo demora uma caixa com o triplo da capacidade? Então, olha só, tem o triplo da capacidade. Então, se a caixa tinha 10 litros, essa caixa aqui que a gente vai verificar tem 30 litros, porque é 3 vezes mais. A capacidade de ser preenchida por 12 torneiras ligadas. Então, a gente tem aqui 12 torneiras ligadas, ele está perguntando a quantidade de horas que isso é necessário. Para resolver isso, a gente tem que verificar cada uma das colunas, relacionando elas com a nossa incógnita. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quanto mais torneiras eu tenho, demora mais para ser preenchida essa caixa ou demora menos tempo? Quanto mais torneiras, Menos tempo, né? menos tempo. Então, Menos nesse tempo. caso, vai ser inversamente proporcional. Então, aqui, ó, o tempo em relação as torneiras em relação à hora vai ser inversamente proporcional. Ok. Aí a gente tem que fazer a nossa última análise aqui, ó, que vai ser o seguinte. Quanto maior a caixa, mais tempo vai demorar, ou quanto maior a caixa, menos tempo vai demorar? Mais tempo. Mais tempo. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter uma relação daqui para cá de diretamente proporcional. Quer dizer, quanto maior a caixa, mais tempo a gente vai demorar. Beleza. Então, vamos montar isso aqui no próximo quadro aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Então, quem está com o x fica isolado de um lado, como eu já expliquei para vocês. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 sobre x quietinho desse lado, igual. Aí, quem for diretamente proporcional, a gente não inverte. Então, eu vou copiar isso daqui, ó, 1/3 aqui, porque é diretamente proporcional, tá vendo? Ó, diretamente proporcional. E essa daqui, que é inversamente proporcional, eu tenho que inverter ela aqui e colocar ela de cabeça para baixo. Então, o 12 vai para cima e o 8 vai para baixo. Então, vezes 12 sobre 8. Tá vendo? Eu inverti essa fração, porque nesse caso, quando a gente percebeu aqui, ela é inversamente proporcional. Logo, para dar correto aqui, a gente tem que inverter. Essa conta aqui vai ser fácil, né? Quando a gente multiplica aqui, ó, 1 vezes o 12, vai dar 12 em cima, e o 3 vezes o 8 dá 24 aqui embaixo. 24, 6 sobre x. Aqui a gente já poderia aplicar a regra de 3, que era multiplicar cruzado. Mas antes de fazer isso, eu sempre falo para vocês que a gente pode simplificar essa fração. E quando a gente simplifica, a conta vai ficar ainda mais fácil da gente resolver. Quer ver? Em cima e embaixo, essa fração aqui que está à direita, eu posso reduzi-la por quanto? Eu posso dividir em cima e embaixo direto por 12, 4 né? e 6. 4 por 6 e por 12 também. Se eu divido em cima e embaixo por 12, vai ficar a seguinte equação aqui, ó. 6 sobre x igual a 1 sobre 2. Eu dividi em cima e embaixo por 12, tá? Ok, ficou muito fácil agora de resolver, porque vai ficar assim, ó, 6 vezes o 2 e 1 vezes o x. Então, vai ficar x igual a 12. Então, a nossa resposta, que vai ser no final dessa questão, vai ser o seguinte: vai demorar 12 horas para a gente conseguir encher aquela piscina ali com o triplo de capacidade, com aquela quantidade de torneiras. Então, a resposta correta é 12 horas. Não foi a maioria do pessoal que acertou, mas até que, em comparação com os outros resultados, estava bem próximo da maioria, tá certo? Então, aqui a resposta correta é 12 horas para a gente resolver isso. Vamos para o próximo. Mal louca de cabeça. Como é que é? Eu olhei e eu percebi que tinha dado errado. Daí eu comecei a olhar os números e eu coloquei, demora 12 horas. Então, ó, isso é uma coisa que acontece bastante quando a gente tem as respostas do problema, né? A gente vai procurar aquela que satisfaz. Então, quando a questão não é uma questão aberta, que tem as opções ali para vocês colocar, sempre dá para ir analisando e verificando qual resposta pode estar correta, tá? Então, isso que o Enzo faz, assim, é uma coisa que é bem bacana para a gente. É importante que a gente saiba fazer a conta, com certeza é muito mais certeiro que a gente vai fazer a conta, mas também testando os resultados pode ser um jeito da gente analisar e ver se a resposta está correta, tá? Isso na prática, na vida real,
Como é que é? Eu só olhei os números que tinham ali, daí eu não sei o que eu fiz, que eu percebi que tinha o 8, daí eu fiz meio que uma divisão ali e coloquei que demorava 12 horas. Entendi. Agora vamos para o próximo aqui, ó. A próxima questão também é uma questão bem fácil aqui, ó. Se um carro viaja numa velocidade de 80 km por hora, quanto ele percorre em um intervalo? Professor, Oi? Diga. vai dar tempo de corrigir, falta 3 minutos. Falta 2 questões. Tempo. E essas 2 questões aqui são bem fáceis, tá? Vamos lá. O que acontece Será aqui? que eu só consegui corrigir em 3 minutos? Hã? Essa Vai aqui são bem conseguir rápidas. corrigir em 3 minutos? Sim, vai dar. Ó, aqui, ó. Essa questão aqui, ó, ela é... Quanto que um carro vai viajar durante 3 horas e meia andando a 80 km por hora? Vamos pensar o seguinte. Ele viaja 3 horas, se fosse só 3 horas a 80 km por hora, seria 240 km, né? Porque é só multiplicar 80 vezes o 3. Só que tem mais meia hora aqui, ó, e meia hora viajando a 80 km por hora vai ser 40 km. Então a resposta correta vai ser o 280 km aqui em cima, tá? A maioria do pessoal acabou colocando só 3 horas e não considerou que eram 3 horas e meia, tá? Então a resposta correta é o 280 quilômetros aqui nesse intervalo de 3 horas e meia, tá? Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão também é bem fácil. Olha só, se o preço de 4 litros de leite na promoção custa R$10, qual será o preço de 24 litros de leite? Vamos pensar o seguinte, ó, quantas vezes o 4 cabe dentro do 24? Cabe 6 vezes, então é só multiplicar o 10 vezes o 6 e a gente vai ter R$60 para comprar esses 24 litros de leite. Na verdade, está bem barato, R$2,50 não é o preço que a gente vê no mercado, tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente fez a correção da nossa atividade, deixa eu parar aqui a nossa apresentação. O Enzo está andando pela casa lá, agora eu estou vendo. O que aconteceu aqui? A gente fez a nossa correção dessa prova. Para a próxima aula, a gente vai dar continuidade ao capítulo 3, tá? Não, a gente vai continuar... aliás, capítulo 3 não, capítulo 4, que é aquela parte de triângulos, eu vou revisar ali. Como aquela parte é um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, eu vou acabar explicando tudo de novo do começo, vocês podem ficar tranquilos, e só na outra semana que a gente vai acabar fazendo uma atividade sobre essa parte ali do capítulo, algum exercício sobre aquela coisa ali de geometria, tá bom? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu só vou dar o último conselho para vocês. Quando vocês forem colocar e preencher ali as atividades para me enviar, sempre coloquem o e-mail de vocês correto, tá? Para não ficar voltando e-mail, que teve alguns e-mails ali que voltaram ainda. E ficar atentos na hora de preencher para vocês receberem também as informações de forma correta, tá bom? Então é isso, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.